Câmara Cascudo, falando sobre o cardápio indígena, diz que o pirão ele é sinônimo da própria alimentação brasileira, da subsistência total. O adagiário, minha gente, é convincente. Está na hora do pirão, serrar os pirões, ganhar para os pirões, achar o pirão feito. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pirão pouco, meu bocado grande. Pirão é o pitel, mulher bonita e desejada. Para os displicentes, ante a provocação sexual, dizia-se no velho Recife: pega o pirão esmorecido, que o poeta Ascenso Ferreira incluiu no poema. Se o aluno tem sua obediência decorrente da alimentação na casa do mestre, diálogo alimentar, o pirão corresponde ao mesmo nível educacional. Quem come do meu pirão, leva do meu cinturão. O provérbio é português, com o pirão substituído por pão e o cinturão por bordão. Para nacionalizar-se no Brasil foi preciso que o pirão aparecesse. É pagamento, retribuição indispensável, prêmio devido. Sem pirão não vai não. É elemento basilar para uma festa. Com mulher e pirão, faz-se a função. Conduto essencial no cardápio nacional. Além da farofa, é suficiente pouco mais para que constitua a refeição. Por cima do pirão basta um engano. Pirão é que enche barriga, faz bucha, facilita e provoca a peristalse. Sem bucha, meu boi não puxa. Os dois tipos clássicos são o escaldado e o cozido ou mexido, como vocês estão vendo aqui. O primeiro é a porção de caldo de peixe ou a carne derramada sobre a farinha seca. É o nativo anterior a 1500. O segundo demanda preparação culinária mais apurada. A farinha vai sendo lançada no caldo fervente até que tome consistência desejada. Que se aprume nos dentes do garfo ou se empine no côncavo da colher sem desfazer-se. Era desta espécie que o sábio John Casper Branner, o mestre geólogo da Stanford University, confessava-se admirador fervoroso. Afirmava a necessidade do Brasil exportar farinha de mandioca. Para quê? Perguntava Capistrano de Abreu. Para mingau, para pirão. Não há nada melhor que pirão, respondia Branner. Um brasileiro que come mais pirão está morto. Henry Costa, no Nordeste de 1810, anotava: They had prevented one man from eating more piran. Aquele que não come mais pirão, dizemos ainda referentes aos defuntos. É tradicional a refeição oferecida aos eleitores pelos chefes correligionários do interior. Vindo das prioridades, povoações, fazendas, engenhos, os eleitores merecem ser alimentados. É um dos direitos velhos, alegados e defendidos com energia. Daí a frase antiga: sem pirão não há eleição. Ao lado do pirão existem outras persuasões sensíveis e também se diz, esfregando o polegar no indicador: não há alimentação sem pirão. O vocabulário, minha gente, vem do Nhengatu Pirô, a papa grossa, a crosta, Teodoro Sampaio. Pertencia inicialmente aos simples escaldados, caldo quente sobre farinha, citados pelos cronistas quando o Brasil amanhecia. Esse pirão escaldado, o legítimo brasiliense, pré-colombiano, mais conhecido e mantido nos sertões e praias, provaria maior persistência popular, porque exige sabedoria para espalhar o caldo quente no monte de farinha e ir misturando e servindo-se sem queimar os dedos, que são talheres naturais. O pirão cozido, não dispensando garfo ou colher, explica sua distância etnográfica da parafernália ameraba. É uma decorrência natural das papas, açordas, caldos engrossados de cereais, purês, base da alimentação camponesa na Europa. O português trouxe para o Brasil a maneira e utilizou a farinha local. É isso aqui que é interessante. Fazendo inteiramente ao lume. Isso sim é um encontro cultural que eleva os povos. O pirão não ocorre na geografia culinária norte, centro e sul-americana. O milho daria um angu, tortilha, atole e polenta, mas o pirão conserva matizes diferenciais intransponíveis. O legítimo é de farinha de mandioca e só se come no Brasil. Copyright by Brazil.
E para terminar, o pirão, característico dos alimentos cozidos, já é um requinte se pensarmos na carne tostada e sem sal das iniciais longínquas. Apresenta-se inevitável no litoral atlântico e teria começado acompanhando o peixe e não a carne. Alcançar ao hinterland posteriormente, adaptando-se às carnes aferventadas e aos escaldados apressados. Sem o cortejo das hortaliças, legumes, os cheiros para a panela, tão ao sabor português, falados por Gil Vicente em 1512, no Velho da Horta. A preparação idêntica ocorre naturalmente nos países sob o Império do Milho, não apenas pela América Central e do Norte, nas regiões do milho, mas na costa do Pacífico vivem pirões, mingau, chibés e jacubas, sob outros nomes locais. E para terminar, falando do pirão, no Brasil, o pirão aparece vassalo, ordenança, pajem da carne e do peixe, e não mais autônomo como o mingau, o angu africano, o pisseregu dos bacairis do Xingu, o pogu de Carl von Steinen, de farinha de mandioca obtido dos beijus dissolvidos na água quente. Técnica portuguesa com material brasileiro, o pirão é uma obra-prima nacional, colaboração afetuosa e positiva na permanência realizadora como a mulata. Onde há pirão, vai o ladrão. Tudo isso, palavra do nosso grande Câmara Cascudo.